Número 1, glória a Deus. Hebreus 1. O tema de hoje é sustentando tudo pela palavra. Diga, ele sustenta tudo. Não pode acreditar na palavra. Repita a palavra. Aprenda a palavra para você poder repetir a palavra. Viva a palavra, respire a palavra, deixe sair da tua boca a palavra, você verá resultados. Então diz assim a Bíblia, Hebreus 1, versículo 1 ao 3. Deus, que várias vezes, vou ler aqui nessa outra versão, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu dono de tudo, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Está dizendo que Jesus, você tem que prestar atenção no que você lê, que você lê revelações aqui. Olha o que ele está dizendo. Nesses últimos dias, versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, esse Filho, Jesus, quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus fez o universo. 3. Achou? Ele que é o resplendor, Jesus é o resplendor da glória. Jesus é o resplendor da glória. Glória de quem? Da glória de Deus. Jesus é o resplendor da glória. Diga assim, Jesus é o resplendor da glória. Resplendor da glória. E é a expressão exata do seu ser. O tema está aqui, sustentando todas as coisas pela palavra. Pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Já purificou, tu estás perdoado, irmão. Estamos perdoados, a igreja está perdoada. Não vai dormir pensando no que você falhou, tá? Tu já estás perdoado, tá bom? Assentou-se à direita na majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que esta palavra, que não é do Pedro Inácio, não é do Antônio, do José, do Miguel, do Marcos, não, essa palavra é de Deus, essa é a fonte de Deus, é a palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, que fomos salvos, é o poder de Deus. E nós estamos aqui retendo a palavra da fidelidade. Estamos retendo aqui a palavra, porque quando nós retemos, Senhor, a palavra, estamos retendo Jesus dentro de nós, porque o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, a palavra se transformou num homem, num ser humano. É assim que diz, e é assim que nós cremos. Eu oro em nome de Jesus, e os eleitos que amam a Jesus Cristo hoje, amanhã e para todo sempre, nunca desistirão de Jesus, nunca abandonarão a palavra, ficarão firmes até as tuas cães brancas digam amém. Aplauda o Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Glória a Deus. Amém. Que milagres aconteçam aí no teu corpo aí.
que já está acontecendo. Sinta aí a saúde. Diga, eu tomo posse. Diga, eu respiro a palavra. Eu inspiro a palavra. A palavra, diga a palavra. Por que o Senhor, obrigado meu cooperador, por que o Senhor está insistindo com esse assunto do Espírito Santo, da palavra, do poder que está em nós, do poder da palavra? Eu fiquei muito encantado, com todo respeito por essa palavra, encantado, né? Parece uma bruxaria, né? Mas fiquei paralisado, fiquei empedrado, quando eu li essa tradução de João capítulo 1, no versículo 14, que ele disse assim: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e cheia de verdade. E nós vimos a revelação da natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. E no versículo 1 desse mesmo livro de João, ele disse assim: antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Diga, Jesus era a palavra. Diga, Jesus era a palavra. Diga, Ele é a palavra. Quando, irmãos, há uma superstição, deixa eu tentar falar com bastante sossego para a tua alma entender. Quando a Bíblia diz Cristo em nós, não quer dizer que aquele Jesus que viveu 33 anos na terra e pagou o preço, morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, não é Ele, com a figura humana, não é Ele entrando dentro de nós. Não tem como, meu cooperador, faz um favor, gentileza, sem abusar do irmão. Ele é Jesus e Ele vai entrar em mim. Como pode? Entra em mim, Jesus. Tem condição? Então, quando diz Cristo está em nós, não é Jesus, pessoas, dentro, porque um corpo é um corpo, não tem como um corpo entrar dentro do outro. Mas quando esse corpo aqui virou palavra, porque diz aqui, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Na Bíblia que você tem na mão, para ver, você pode estar achando uma dificuldade de interpretar como eu estou lendo aqui. Eu vou ler na Bíblia que você tem a tua mão aí. Diz assim, João 1. No princípio era o verbo. Essa palavra verbo quer dizer a palavra. E o verbo estava com Deus. Ou seja, a palavra estava com Deus. E o verbo era quem? Era Deus. E no versículo 14, qual eu li, e o verbo se fez carne. Quando eu li aqui, e a palavra se tornou um ser humano. É a mesma coisa. Só que aqui você entende com mais clareza o que o autor queria escrever sobre essa palavra que se tornou um ser humano para cumprir um propósito. Ele se tornou um ser humano para cumprir um propósito, porque ele não precisava se tornar um ser humano para existir, porque ele já existia lá atrás, na criação ele já existia. Ele não precisava comprovar a sua existência se tornando um ser humano. Essa parte de ser humano foi para pagar o pecado, para levar as maldições, as enfermidades no corpo dele. Por isso que ele se fez homem, porque ele tinha que passar, como nós somos seres humanos, ele tinha que ter um corpo de homem. E ali naquele corpo diz que ele sofreu, ele chorou, ele sangrou, ele ficou angustiado. Então ele teve todo o sentimento humano. Ele provou a dor, provou o escárnio, provou tudo ali. Não é ele, depois que a gente recebe o Espírito de Deus, que quando cremos na palavra dele, não é ele, esse ser humano, que entra dentro do outro ser humano, mas quando você escuta a palavra e você diz, eu recebo essa palavra,
Porque não tem como ele entrar se você não receber. O que a Bíblia diz em João 1,12? Ele diz: mas todos quantos, está na tua Bíblia, ó, mas todos quantos receberam o quê? A palavra. Não é receber ele, para ele entrar dentro de você, é você receber eles simbolizando a palavra. E quando você recebe a palavra, o que acontece? Você passa a ter ele dentro de você. Então tudo que você for falar, que estiver ligado à palavra, é como se ele estivesse falando através de você. Por isso que ele falou: eu vou, mas vocês vão ficar, e vocês vão fazer coisas maiores que eu fiz, porque eu vou e vou enviar a vocês algo poderoso que vai fazer vocês fazerem algo maior do que eu fiz. O que ele enviou? O Espírito juntamente com a palavra. Então, amados, não tira essa visão de achar, porque aí que se cria heresias, né? Aí diz que Jesus já voltou, porque pensa que esse Jesus aqui está dentro de você. Na realidade, o que nós recebemos é ele em forma de palavra. Quando você escuta uma pregação, quando você escuta a revelação da graça de Deus, e você fala assim: eu recebo essa palavra. Antigamente eu aceitava aquela palavra, eu ouvia aquela palavra, agora eu ouvi, essa aqui é a palavra. E quando eu ouvi, eu senti dentro de mim que dentro mudou em mim. Aquela palavra antiga que eu fazia, praticava, porque o pastor mandava, não me transformou, não mudou a minha vida, não mexeu com a minha vida. Eu era um religioso, mas quando eu recebi essa palavra que é Cristo, essa palavra transformou a minha vida. Então, obrigado, meu irmão querido. Então, quando você pensa que você esquece a figura de Jesus, ser humano, esquece. Essa você vai ver, e nós vamos ver. A Bíblia diz, quando a trombeta soar, a Bíblia diz que ele vai aparecer lá nos céus, com um corpo glorioso, e diz que ele vai transformar, primeiro vai ressuscitar aqueles que estão no túmulo. Não pode ter 1 milhão de pessoas dentro do mesmo buraco, vai sair todas. Então aí quando sair, e os que ficarem vivos, a Bíblia diz, Paulo falando isso, revelando à igreja, diz que os que ficarem vivos seremos transformados. Transformados o quê? Num corpo igual ao dele. Para você poder ir para o paraíso, não pode ir com esse corpo, porque esse corpo ainda tem coisas erradas. A gente fala besteira, a gente faz bobagem, pensa bobagem, faz bobagem. Entendeu? Então não é com esse corpo. Então vai ser um corpo glorioso, por isso que ele ainda não veio ainda. Obrigado, meu amado, por até me ajudar nessa explicação, mas deixa eu voltar aqui para a nossa mensagem. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O que diz? O qual, sendo o brilho da sua glória e a imagem expressa da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Você tem que entender que a palavra de Deus, ela não é qualquer palavra. Então, quando ela sair da tua boca, você pode acreditar que ela vai sair da maneira que você falar, da maneira que você crê. Isto vai acontecer, porque não é a tua palavra. Ninguém para. Eu não paro porque eu estou vendo um homem parado num sinal de roupa igual a minha. Eu não paro. Se alguém fizer assim de noite, você com o teu carro fizer assim na tua frente, você vai tentar desviar dele ou vai passar por cima, porque vai pensar que vai ser assaltado. Mas se aquela pessoa estiver com um uniforme, com uma credencial, o que você vai fazer? Você vai parar,
Porque ali por detrás tem uma autoridade. E por detrás da palavra de Deus tem uma autoridade. Ou seja, por detrás da palavra tem Cristo. É Cristo que garante a palavra, porque se você falar em nome dele e não acontecer, é ele que será envergonhado. E a Bíblia diz que nunca ele foi envergonhado. Pastor Pedro Inácio Rodrigues, aqui no livro de nosso irmão Marcos, no capítulo de número 11, preste bem atenção no poder que tem a palavra, irmão. Preste bem atenção no poder que tem a palavra. Marcos capítulo 11, olha aí para a Bíblia. Eu quero que você pegue tudo que é de Deus e ponha na tua vida. Ponha na tua vida tudo que vem da parte do Senhor, ponha na tua mente, armazene, coloque bastante munição na tua arma. Tua arma é a tua mente. Vai pondo, começa a esvaziar a tua mente de alguns lixos que estão ocupando alguns lugares na tua mente, e comece a preencher com a palavra. Você vai ver o benefício da palavra. Olha aqui uma situação que ocorreu. Marcos 11, 12 ao 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus andando para ir, saiu de uma cidade chamada Betânia e indo para outro canto, diz que ele teve fome junto com seus discípulos. Vendo de longe uma figueira com folhas, e foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Aí, depois diz que o pastor Pedro é exigente aqui. Você está vendo o que ele está fazendo aqui? Ele foi numa figueira procurar figo, quando não era tempo. Ele não quer saber se é tempo. Se ele te escolheu, não tem tempo. Você tem que estar pronto para ele. Onde você estiver, você tem que estar pronto para ele, amado. Você tem que estar pronto para ele. 13. E vendo de longe que a figueira com folha, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, olha o que ele disse para a figueira: nunca e jamais. Ele reforçou: nunca e jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Você pensa o que aconteceu ali? Você acha que quando ele acabou de falar, a figueira murchou? Quem acredita que ele murchou na hora? Não murchou. Não murchou. Não murchou na hora. Ele falou para a figueira: nunca mais, está aqui, 14. Nunca mais, jamais coma alguém fruto de ti, porque eu vim aqui com o meu discípulo para comer o fruto de você. Você não tem nada, então você não vai dar mais fruto nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Porque para alguma coisa não dar, uma árvore não dá fruto nunca mais, tem que acontecer alguma coisa com ela. Ela tem que morrer. Porque geneticamente ela foi colocada para dar frutos. Uma semente vira uma árvore vira fruto, e nos frutos tem semente que volta a virar árvore. Olha o trabalho de um Deus todo sábio, inteligente. É assim. Nunca mais. E diz que os seus discípulos viram ou ouviram. Está aqui só ouviram. Então eles não viram absolutamente nada. Às vezes a gente fala coisa, manda a palavra, e você vê que não aconteceu nada. Caramba, eu falei e não aconteceu nada. Eu falei e não aconteceu nada. Falei e não aconteceu nada. Pô, nada aconteceu. Estou falando, nada acontece. Quando você fala
o que está na palavra, pode acreditar que está acontecendo sim. A Bíblia diz nunca jamais como alguém fruto de ti, e seus discípulos ouviram isto, não viu nada, só ouviram ele falar que nunca mais aquela árvore ali iria produzir nada. Ele falou, não vai produzir nada, não vai produzir, nem adianta que não vai produzir, essa árvore não vai, ninguém mais vai comer nada. Os discípulos ficaram ouvindo, olhando, e não viram acontecer absolutamente nada, e seguiu a viagem. Aí se você vai para o versículo 15, nós não vamos ler por aí, vamos deixar passar o versículo 15 até o 19, vamos ler do 19, olha o que está no 19, e vindo à tarde, primeiro ele foi para um lugar, entrando, se você vê o 15, fala, que ele entrando no templo, passou a expulsar os que vendiam, brigou lá um pouco com aquela turma lá, né, brigou ou não brigou? Porque se você, essa história aqui, você sabe que ele brigou com a turma lá. Se fosse um de nós que brigasse com a turma, né, ia pensar assim, Deus não vai fazer milagre, porque eu briguei, eu falei o negócio, mas já falei outra coisa aqui. Você acredita que ele falou o que quando ele começou a pegar um porrete e quebrar aquilo tudo? Você imagina o que ele falou? Palavrão ele não falou, mas ele falou, raça de víbora, sai fora, seu cambado de ladrão, seus cães gulosos, sai para lá, seus fariseus, sai, seu ganancioso, sai. No espírito? Não. Ele usou a natureza dele, que ele estava ali, ele estava como um ser humano. Aí foi embora. Aí no versículo 19, e vindo à tarde, saíram da cidade, ou seja, saíram da cidade. 20, e passando eles pela manhã, quer dizer o que? Saiu à tarde, primeiro no 19 diz, saíram da cidade, e vindo à tarde, quer dizer que eles passaram uma noite, e no outro dia, ou seja, naquele dia que ele falou para a figueira, não aconteceu nada, ninguém viu nada, agora, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, e falou, lembrando de quê? O que ele lembrou, Pedro? Que Jesus falou. Ele lembrou que Jesus não pegou o machado, Jesus não pegou um veneno, enfiou nela, sabe, cavou em volta, cerrou em volta, porque tem umas coisinhas que faz com as árvores, que mata as bichinhas, né? Não fez nada, ele só falou, diga, ele só falou, vamos lá. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Tende fé em Deus, está falando assim, acredite na palavra de Deus. Porque você não vê Deus, você escuta a palavra dele. Então, tem de fé em Deus. Que Deus? Não é Deus, no Egito tinha vários, né? Vários deuses. Agora, tem de fé em Deus. Que Deus? Um Deus que tem uma palavra. Um Deus que é representado, a sua força, a força desse Deus, irmãos, ouça isso. A força desse Deus, ela é representada pela sua palavra. Porque uma igreja que não tem a palavra, não tem a força desse Deus. Por isso que você é uma mulher transformada, por isso que você é um homem transformado, porque você recebeu a palavra. Todos que se envolvem com igrejas que pregam a palavra, porque elas querem ser transformadas, porque a palavra é Jesus entrando dentro das pessoas e fazendo uma transformação nas pessoas. Papai, querido, oh, santo Deus. 23,
Está aí? Porque em verdade vos afirmo, se alguém jejuar, se alguém fizer 21 dias de Daniel, se alguém participar de uma campanha, de uma corrente de 7 sextas-feiras, levar o pedido na encruzilhada, queimar no morro, está escrito isso, irmão. Se você tem uma situação na sua vida, na sua casa, na sua família, você não tem que recorrer a essas coisas que eu acabei de dizer. Você tem que recorrer à única coisa que tem poder, que é a palavra de Deus. Diga, é a palavra de Deus. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser, a ele já foi mais forte, ele deve ter olhado para um monte, a este monte, porque ele sabe, ele deve ter apontado para uma montanha e falou, eu sei que eles vão rir, que eu vou falar, se alguém disser a este monte, ergue-te, um monte, devia ser um monte, tipo a ilha das Cagarras, né? Aquele monte, e o mar na frente, né? Se alguém disser a este monte, ilha, cai no mar, esse monte vai cair. Aquilo ali ele não estava dizendo para aquele monte cair, ele não estava tratando de monte, não havia necessidade de derrubar uma montanha. Para quê? Qual é o propósito de derrubar uma montanha? Você acha que ele estava falando de montanha, pedra? Está falando de monte de situações, de dificuldade, de dúvida, de doença, de enfermidade, de crise. Se você disser, olha para a tua palavra, olha para a palavra de Deus, olha para ela, olha o que ele disse, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, ou seja, lançar no mar quer dizer, vai afundar e vai desaparecer, lança-te no mar, o segredo está aqui, irmão. Qual é o segredo, pastor? Para se confirmar a palavra, não duvidar aonde? Aqui. Quando você recebe a palavra, você recebe Cristo, e você vai ouvindo a palavra, você vai começando a colocar um armazém de vida dentro da tua mente. Você vai treinando a tua mente, você vai educando a tua mente, você vai levando a tua mente a um estágio espiritual, para você começar a ver aquilo que ainda não existia, e passar a existir na sua vida. Mas tem gente que acha que é muita coisa para ti. Eu falei e não aconteceu. Jesus falou e ninguém viu nada acontecer. Mas quando eles voltaram no outro dia, diz que a figueira estava seca, da raiz até a folha. Não tinha mais nenhuma folha, está tudo seco. Do jeito que ele falou, a palavra é o poder. Quando sai da tua boca, você recebeu a palavra? Você acredita na palavra? Você acredita que é dando que se recebe, é plantando que se colhe? Isso é acreditar na palavra. Você não pode escolher pedaço da Bíblia para acreditar, senão você se torna um homem incrédulo, uma mulher incrédula. Você tem que estar na graça, está no Evangelho, você tem que crer. Você tem que acreditar quando ele diz, ergue-te, creia, não duvide aqui. Porque é aqui que está a fonte do poder de Deus. Porque a palavra ela entra, se ela não ficar aqui, não tem poder. Você vai repetir coisas. Você vai ser como a maioria de todos os crentes normais. Crentes normais. Um crente não pode, irmão, escute isso, por favor, me escute, me ature na minha loucura. Um crente não pode ser um homem ou uma mulher normal. Um crente não é normal. Como é que um crente normal vai andar em cima da água, irmão? Pedro andou. Como um crente normal vai orar e vai cair fogo do céu? Comece a viver essa anormalidade. Comece a acreditar na loucura da palavra. Paulo falou,
ela é loucura, mas para quem se perde, para você que é salvo, ela funciona, porque ela é poder de Deus. Irmãos, eu não tenho medo de nada, eu não temo a nada, eu sei que Deus está comigo, está no meu corpo, eu tenho saúde daqui e aqui, nada vai me causar mal nenhum, porque o Senhor está comigo, eu tenho o poder dele, tenho a sua palavra, como você também tem a sua palavra. Não duvidar, diga assim, não duvidar. O problema é isso. Qual é o problema, pastor? É a tal da dúvida. Será? Puxa, essa é uma palavra, meu Deus. E será? E se não acontecer? E se eu não... E se der azar? E se não der do jeito assim? E se não der do jeito... E não... Você falou, para que falou? Você tem que falar, eu estou curado, eu estou curado. Amanhã, eu estou curado. Depois da manhã, eu estou curado. Ele foi no médico, o médico falou que tem uma doença. Eu estou curado. O médico falou que não sei o que. Eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Porque eu não vou duvidar. Tem uma música que diz, eu não vou duvidar do meu Senhor. Abre porta e fecha a porta quando quer. Quem conhece isso? É Jesus quem faz isso. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Ele diz, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará. Oh, irmão, marque na sua Bíblia isso, irmão. Crê, mas não duvida no coração, mas crê que se fará o que diz. Você tem que crer que vai acontecer do jeito que você está repetindo o que está dentro da tua mente, que é a palavra de Deus. Você não está repetindo a palavra de um filósofo. Oh, mas eu estou aqui, sabe? É o Paulo Cabrito, não, Paulo Coelho. Não é a palavra. Oh, a palavra do Gandhi. Oh, a palavra do criador lá da psicologia, do Freud, maconheiro. Não é essa palavra, essa não tem poder, amados. A única palavra que tem poder está dentro de você. O que gera incredulidade é as circunstâncias. Porque a gente fica atentando para a circunstância. Agora que ele endoidou mesmo. Como que eu vou falar para o monte? Eu até acredito que eles tenham acreditado que Jesus estava falando da montanha, que esse cara era burro pra caramba. Eles não eram muito inteligentes, os discípulos. Estavam acreditando que Jesus está falando que ia derrubar as pedras para jogar as pedras dentro da água. Ele não está falando de pedra, ele não está tratando de pedra, ele está tratando de vida. Ele está falando das situações do dia a dia, dos problemas que surgirão, que vai surgir, que está aqui. Você está vivendo alguns deles. Eu vivo, nós vivemos. Se você não viver pela palavra, porque nós lemos o seguinte, a palavra, ele sustenta tudo pela palavra. Ele disse, haja luz. E a Bíblia diz, e houve luz. Haja estrela. E houve estrela. O profeta falou, não vai chover durante 3 anos e meio. Mas está chovendo demais, não vai parar essa chuva. Acabou, não tem chuva. Passaram o tempo, o profeta falou, vai chover. Assim diz o Senhor. Está vendo uma nuvem de chuva lá? Está olhando, meu amigo? Tem não, profeta, não estou vendo nada. Está lá, rapaz, olha direitinho. Estou vendo não, profeta. Olha lá, meu filho. E estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. E ali tinha chuva. Ali tinha chuva. Sabe por que tinha chuva? Porque a palavra veio de Deus. Quando vem de Deus, tem que acontecer, irmão. Porque não é a tua moral, nem a minha moral que cai. É a de Deus. E Deus nunca vai
deixar ser escarnecido, irmão. Nunca vai deixar. Se você acreditar nele, ele vai te sustentar. Se você acreditar nele, ele vai te honrar. Se você acreditar na palavra dele, repetir a palavra sem duvidar. Não fica nesses crentezinhos que tem por aí, não, irmão. Você duvida hoje, acredita amanhã. Ah, não, porque eu estou fraco hoje, eu tenho que ir no jejum da irmã. Se eu for no jejum da irmã, eu volto forte, aí eu passo a acreditar. Aí vai no jejum, aí fica forte, sabe? Daqui a pouco sai do jejum e está fraca de novo. Aí vai na consagração para ficar forte, depois está fraca. Que isso, irmão? A Bíblia diz em Atos 2, diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Dínamo. Pastor, a pessoa recebe o poder, recebe o Espírito, recebe o poder. E mas do que adianta esse poder sem inteligência? Aí você vê uma igreja que fica rodando todo mundo e diz que é o poder. Sem inteligência, uma igreja sem inteligência. Aonde está a inteligência? Na palavra. Então a igreja tem que ter o Espírito, para você poder digerir a palavra. Se não só o Espírito sem a palavra, é um espírito ignorante. Então você precisa das ferramentas. Nós estudamos isso. A arma do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a igreja do Senhor, vamos lá, terminar aqui. 24. Por isso vos digo, que tudo quanto, como? Em oração. Então não precisa mais orar. Não, orar para quê? Tudo quanto em oração pedirdes. E outra parte, credes. Crede o quê? Crede que já recebeu. Mas pastor, eu estou orando que eu tenho um carro, mas eu não tenho carro. Creia que tu já tem. É isso que ele está falando. Aí eu tenho uma enfermidade aqui, estou orando, mas ela está aqui, o médico foi de novo, o médico falou que ela está aqui. Creia que ela não está mais aí, porque agora que está aí é o poder de Deus. Ah, pastor, não, essa igreja está muito fanática. Não estou gostando. Eu gostava mais quando o senhor era mais calminho. O senhor está muito cheio de fogo. Não, irmãos, eu não posso jogar fora o dínamo que está aqui dentro. Você tem um dínamo aí, você tem um poder, você tem uma carga explosiva dentro de você. Crede que recebestes, e assim será convosco. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. Você tem que falar. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo a minha casa própria, mas eu creio que eu vou comprar uma. Eu não vejo o meu carro, mas eu creio. Irmão, isso não é vaidade, não. Você deve ter, você merece ter, você precisa de ter, porque isso já faz parte da vida das pessoas. Isso. Não venha vestir roupa. O crente tem que ser humilde, sabe, velho, pobre, sujo, sabe, porque é aí que Deus ama. Mentira, isso é religião falida, isso é gente preguiçosa que não quer trabalhar, não tem visão de Deus, gente que se contenta com migalha que cai da mesa. Irmão, você pode sentar na mesa, comer com o seu Senhor, porque você é um convidado. Diga, eu sou um convidado. Tá bom? Então tá bom. Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos dar-lhe um aplauso ao Senhor.